A magia é real? Existe o lance da magia? Ou o poder de Deus é mais forte do que a magia e impede que a magia tenha resultado? Sempre tive essa dúvida. Porque senão, o que eu sempre pensei? Quanto mais a pessoa é famosa e bem-sucedida, mais gente quer ver ela no chão. Exatamente. Então mais gente tá fazendo magias ou desejando... Sim, chama o Exu rasteirinha para derrubar a pessoa, né? E aí? Então é o seguinte, se você tem uma vida reta diante de Deus, está no centro da vontade de Deus, você não tem por que temer. Né? A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 do outro lado. Mas tem um versículo que eu acho mais importante, que está em Provérbios 26:2, que diz que maldição sem causa não encontra pouso. Mas ele também faz uma alegoria, assim como a andorinha, né? Assim como os pássaros, são aves migratórias. Então a andorinha vai e vem. Então, se você não dá esteio para a bruxaria cair, você não dá hospedeiro para ela precisa de um hospedeiro para crescer. O vírus precisa de um hospedeiro para crescer. Então, maldição sem causa não encontra pouso. Se você não der a causa, a legalidade, a legitimidade, você é uma pessoa que procura ter uma vida reta, né? Essa maldição não funciona em você. Ela bate e ricocheteia, volta para o feiticeiro. Aí vem o termo, feitiço virou contra o feiticeiro. É como andorinha, vem e vai. Se a gente fosse pegar uma analogia, seria como se eu tivesse uma armadura. Sim. Se eu tenho fé, eu tenho uma armadura. Só que se essa armadura ela tá com algumas brechas, com algumas coisas... Se eu esqueci de proteger algumas coisas, ela vai entrar por esses... Entra por ali. Entra pela fenda da armadura. A fenda da... Você pegar um barquinho, por menor que ele seja, e colocar ele no oceano, né? Ele não vai afundar. Agora, se você colocar um furo no casco dele, é uma questão de tempo. Ele vai afundar. E o que são esses furos? Esses furos são as nossas legalidades. É soberba, altivez, ganância, mentira, inveja... Né? Tudo aquilo que é tóxico, tudo Mas aquilo é impossível, né? Não ter nada disso, ou é? Mas acontece quando você tem o Espírito Santo, você entristece o Espírito Santo quando você se nutre com esse tipo de sentimento. Então você é produto daquilo que você come. Então se você se alimenta de um monte de lixo, né, o seu organismo vai estar cheio de toxina ali também. Então, depende muito da onde você busca a fonte. Eu creio que tem que ter um tripé para que você se mantenha em pé. Né? Então, você tem que ter uma vida de oração, uma vida de adoração e uma vida de conhecimento da palavra. Né? E aí você monta um tripé. E esse conhecimento da palavra, conhecimento de Deus, ele vai gerar algo importante em você, ele vai gerar fé. Né? E quando você tem fé, você passa a amar mais, você confia mais. Então, uma coisa leva a outra. Né? Então, o feitiço ele não funciona se você não tiver hospedeiro. Né? Então, sem demagogia, é possível viver assim. É claro que você pode se irar, você fica com raiva, mas a Bíblia diz, irei e não pequei. Né? Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Então eu fiquei bravo hoje, mas poxa, eu não vou arrastar isso. Perdoa. Porque se você não perdoa, a pessoa é tóxica para você. Você fez alguma coisa maldosa. Você perdoa. Você tirou um câncer de dentro de você. Se você não perdoa, aquilo ali fica ruminando dentro de você, fica ruim, te faz mal, né? Te faz mal até fisicamente, você tem um desdobramento físico até e pode gerar uma doença. José, do Egito, ele perdoou os irmãos, que foram seus algozes, mas ele não convidou os irmãos para ir morar no palácio com ele, porque convivência é afinidade. Né? Então você não tem afinidade, você perdoou, mas eu não preciso conviver com aquela pessoa. Né? Então é possível sim, você perdoar, é possível você... procurar ter uma vida de mais humildade, simplicidade. Quando você vê quão pequeno nós somos diante da vida, né, você começa a dar mais valor às coisas que você tem e reclama menos do que você não tem. Né? Minha vida mudou muito, né? Você acho que sabe, eu perdi um filho. Né? Então, minha vida mudou completamente, o meu olhar da vida. Então, eu vejo, poxa, essas coisas são muito efêmeras, muito pífias, eu vou brigar por causa disso, eu vou discutir por causa daquilo, eu quero mais a paz. Eu não quero ter razão sempre, eu quero ser feliz, sabe? Eu quero agradar a Deus e ponto final. Então, isso cria, sim, uma blindagem de proteção. Uma blindagem. Entendi. Não é qualquer errinho que vai abrir brecha. Não. É a sequência desse erro. Isso, consciente. Consciente, né? Consciente. Você erra consciente. O cara é viciado em pornografia. Ele vai uma vez, ele vai duas, ele vai três, chega uma hora que aquilo fagocita ele. O Mandíbula tá escutando isso, né? Não. A palavra hoje eu acho que vai entrar muito na sua cabeça hoje. Você viu? A pornografia... ela insistentemente, ela traz esse... Você tá abrindo brecha, cara. Olha o silêncio. O silêncio já diz muita coisa. O silêncio diz muita coisa. Né? Mas eu entendi. E esse lance do feitiço, da magia e tal,
ela pode ser feita com intenção e pode ser feita também sem intenção, né? O desejar mal a outra pessoa, conscientemente ou inconsciente. Não acontece também muito? Tem. O pessoal chama, entre aspas, de olho gordo, né? Olho gordo, desejo mal. Na verdade, o que essa pessoa está fazendo? Você não precisa ser satanista para servir ao diabo. Né? Não é necessário isso, né? Basta você vibrar numa frequência negativa. Né? Então, nós produzimos energia térmica, energia cinética, energia acústica, que eu estou falando, né? Então, estática, nós produzimos energia. Aí, se eu vibrar numa energia negativa e desejar o seu mal, tiver ódio de você, eu estou vibrando uma energia negativa, estou jogando isso para você. Fizeram uma experiência com plantas. Tem até um livro chamado O Segredo... o Mundo Secreto das Plantas. Incrível esse livro, eu recomendo para todo mundo ler. Fantástico, né? E também tem o Mundo Secreto das Árvores, né? Que é fantástico. Então a planta fizeram a experiência, sabe aqueles caçadores de mitos? Tem um programa. Eles fizeram essa experiência. Você digitar lá no Google Caçadores de Mitos e tal. Eu sei que já fizeram experiência também de música clássica e música mais agitada, que as plantas reagem a isso. Reagem. E mais ainda, o cara pensou. A planta estava numa cabine toda protegida, né, sem nenhuma interferência externa, né? E ele pensou fazer mal na planta. Só dele pensar a planta murchou. Por quê? Porque existem ondas cerebrais. Existem ondas, você emite uma carga de energia negativa. Porque tem dia que você tá tão mal e não entende por quê, você tá cansado. Aí nesse dia, se alguém te deseja o mal, você tá na mesma frequência de onda, você tem mais chance de receber. Por isso que a Bíblia diz, tem de bom ânimo. Fizeram uma experiência com freiras, e freiras têm o mesmo padrão de vida, né? E aquelas freiras mais melancólicas, elas vivem menos. Aquelas que são mais alegres vivem 10 anos mais. Então, tem muita coisa. Por isso que a alegria no Senhor é a nossa força. Né? Então, não é que você vai ser feliz o tempo inteiro, que você vai ser abatido, mas derrotado não. Né? Você não vai prorrogar aquilo. Tem muita gente legalista, fala, o cristão não pode beber. Jesus fez vinho numa festa. Fez vinho, fez água em vinho. E se você parar para pensar, o que ele fez é muito louco, porque a água é H2O. Aí você pega a molécula de vinho, é uma molécula super complicada, cheia de números e códigos ali. Ele teria que fazer uma fissão nuclear, teria que quebrar todos aqueles átomos, aí fazer uma fusão nuclear para criar o vinho. É uma energia enorme, pegaria assim as estrelas da nossa galáxia, né? E Jesus nem ficou cansado, né? Ufa, essa aí deu trabalho, né? Não, fez água em vinho. E tinha álcool sim, porque tem gente que fala não, que era suco de uva. Tinha álcool? Tinha álcool, porque o vinho, para ser vinho, tem que ser fermentado. E o vinho é vinho, desde a época de Noé tinha álcool. Noé tomou um porre. Na Bíblia diz que Noé tomou um porre, então tinha álcool sim. A questão não é beber o vinho, por exemplo, é se embriagar. A Bíblia é contra se embriagar. Ela não fala não bebas, ela fala não se embriague. Então beber de vez em quando, não tem problema. Tomar um vinho de vez em quando, tal, tranquilo, de boa. Assim como o cara que é casado, né? E aí faz o seu sexo, não tem problema, né? Sim, tranquilo. Tô olhando pra você mesmo, Mandíbula. Mas voltando ao lance do feitiço, né? E dos milagres, como você falou, de Jesus. Essa alteração da realidade, né? Não sei se esse seria o termo, né? De você pegar o que é real e você consegue transformar em outra coisa. É como se você estivesse alterando as possibilidades daquilo acontecer. A gente sabe que é impossível isso daqui se mexer daqui para cá. E se isso acontece sem que ninguém toque, é uma coisa sobrenatural, a menos que tenha outra explicação. Transformar uma água em vinho, ou fazer uma pessoa ficar doente, ou uma pessoa sofrer um acidente, você está interferindo no curso da vida normal. Exato. Quem dá esse poder a essas pessoas, entendeu? É Deus para bem ou para mal? Como que funciona isso? Eu não sei se eu formulei direito a pergunta, você entendeu? Entendi. Porque o poder não é, eu acredito, não é da pessoa que está fazendo o feitiço, ou da pessoa que está fazendo o milagre. Esse poder vem de outras forças, né? Ou não? Sim. Assim, quando não existe uma conexão direta com as entidades, você vibra numa frequência negativa, você pode causar um dano naquela pessoa. Talvez não um dano profundo, mas você pode deixar aquela pessoa mal mais tempo, mais deprimida, mais rebaixada, sofrer um pequeno acidente, é o chamado olho gordo, né? Você desejou o mal, você se alegra com o mal do seu próximo. Agora, quando você tem aliança com entidades, com demônios,
Aí você faz pactos, né? Esses pactos, eles vão te dar alguns poderes. O diabo, ele é um bom vendedor. Ele é ótimo de marketing, né? Ele vai te apresentar, assim, um negócio maravilhoso. E a primeira vez que nós vemos isso na Bíblia é Satanás falando para Jesus. Olha, se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Olha a prosperidade aí. Começou aí. Você quer ser próspero? Pô, você tá aí vivendo de carpinteiro. Tá vendo de carpinteiro aí, que o trabalho mais pobre, você não ganha nada, você não tem nem onde morar. Você não tem casa, meu. Você mora em barraca. Eu sou dono de tudo aqui. Pois é, então. A mim foi dado, eu dou a quem quiser. Então, olha agora, você se prostrado, te dou o reino, poder, dinheiro, fama, tudo. E ele tinha poder mesmo de dar isso para Jesus. Tinha. O mundo jaz no maligno. Né? Então ele teria o poder, sim, de dar isso. Então essas pessoas, elas pegam um pouco de poder do demônio das entidades, é isso? Isso. Elas drenam o poder dessas entidades através delas. A entidade usa também a energia vital do ser humano para isso, né? E aí o feitiço é elaborado. Isso. Mas é claro, tem todo um preço, tem todo um ritual, né? Não é uma coisa simples assim de fazer. Né? Mas as entidades, elas podem causar danos desde que haja legalidade. Então, e quando não tem legalidade, eles usam algo que eles chamam feitiço do anel de fogo. Então eles vão... A Bíblia fala que o diabo é como um leão que ruge em derredor, né? Procurando a quem possa tragar. Está procurando uma brecha. Onde está seu ponto fraco? Cadê seu ponto fraco? Aí ele procura, de repente, você está com a vida em ordem. Né? Mas de repente ele encontrou, puxa, você idolatra tanto o teu carro, você gosta tanto do teu carro é meio Isaac para você. Aí de repente alguém vai lá e bate no teu carro, te desestabilizou. É o que ele precisa, aquele desestabilização para o feitiço entrar. Entendi. E esse poder é permitido por Deus? É permitido mediante a sua livre escolha. Não. A outra pessoa está pegando um poder maligno para fazer mal a uma outra pessoa. A pessoa, ela se desviou de Deus, né? Que nem o filho pródigo. Ele se afastou, fez um monte de bobagem. Deus não impediu que ele fizesse aquilo. Ele estava fazendo tudo errado. Deus não impediu. É o livre-arbítrio dele. Ele fez. Simão Mágico, pegar na Bíblia, vai. Atos capítulo 8, né? A história de Simão Mágico. Simão Mágico foi um cara que enganou até Filipe. Ele andou junto com Filipe. Ele foi batizado. E o cara era um bruxo, era um mago. Ele enganava todo mundo em Samaria, do menor ao maior. E aí ele só é desmascarado quando vem Pedro. Pedro tem uma unção diferente. Pedro tem uma autoridade espiritual diferente. E quando Pedro impõe as mãos, as pessoas eram batizadas no Espírito. Aí o Simão chega lá e fala para Pedro, aí Pedro, quanto custa você passar essa unção para mim? Quanto custa? Como é um negócio, né? E hoje em dia, a gente vê esse desdobramento na igreja. Pessoas vendendo a unção, vendendo pedaço da cruz, o lenço ungido, a água consagrada, né? Então, quer dizer... Como que tem pedaço da cruz até hoje sendo vendido? Pois é. Que cruz enorme é essa, cara? Imagina, a lasca da cruz. Água do Rio Jordão. O cara pega lá Tornerol mesmo e pronto. Não quer nada, Jordão, coisa nenhuma. Caramba. Né? Engano o povo. A lâmpada ungida, lâmpada consagrada. Quando você pensa que os caras já pensaram de tudo, sempre tem uma pérola nova. Tem uma equipe de marketing que trabalha full time para tentar descobrir o que nós vamos inventar agora, né?